Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, como eu combinei em sala de aula, antes da gente entrar em quarentena, eu ia postar uma sequência de tarefas para vocês a cada semana no P+, então vamos começar os nossos trabalhos, hoje terça-feira, dia da nossa aula, então nós vamos começar isso, tá? Eu coloquei no P+, uma pasta escrito quarentena aula 1. Em seguida, na semana que vem, quarentena aula 2, para vocês não se perderem na organização, tá? Dentro dessa pasta, eu subdividi em 3 momentos. Primeiro é o aporte teórico, do gênero que a gente vai ver agora, que é o gênero artigo de opinião. É um gênero muito tranquilo e muito próximo do editorial. Eu quero que vocês deem uma lida, né, nesses slides. E tem um texto, um artigo de opinião comentado em relação à estruturação dele. Vocês vão compreender porque está bem pedagógica a explicação. Eles são muito semelhantes, né? O editorial é um texto argumentativo, opinativo, né? Tem posicionamento crítico de um grupo que responde por aquele texto. Não é uma pessoa, então por isso que ele não é assinado. Se for assinado é em nome do grupo, em nome de uma revista, em nome de um jornal. E é um texto que abre, né, esse veículo de informação, que pode ser o jornal, pode ser revista, pode ser até um blog. Então, ele é um texto de abertura. Já o artigo de opinião, ele aparece entre a revista, entre o jornal, e é um texto escrito por uma pessoa em que ela esboça também posicionamento crítico sobre um tema de interesse coletivo. Então, por exemplo, agora, né, nessa onda que a gente vive do coronavírus, alguém, um especialista no assunto, pode ser um biólogo, pode ser um químico, pode ser um sociólogo, um médico, enfermeiro, pode escrever um texto sobre isso. Então, o que ele faz na parte introdutória é apresentar informações interessantes para o leitor se aprimorar daquilo que vai ser dito. Já na parte do desenvolvimento, que é a partir do segundo parágrafo, aí que ele começa a se posicionar, colocando argumentos com o objetivo de convencer o outro a partilhar da opinião dele, né? Então, ele é formador de opinião. Esse é um texto de formação. E o último parágrafo é um parágrafo de conclusão em que se fecha todo aquele tecer de argumentação e coloca uma sugestão, uma forma de minimizar um determinado problema ou acabar com um determinado problema. Então o texto tem essa estruturação que é a mesma do editorial. A diferença é que agora o texto pode ser escrito em primeira pessoa, já que alguém que assume esse texto e que assina, ele pode ser escrito em primeira pessoa, ou se preferir em terceira. Tem textos de artigo de opinião em que o escritor, né, o articulista, ele vai negociando com o leitor, ele vai conversando com o leitor. Então tem estratégias, não é mesmo, caro leitor? Tem esse tipo de trechos que acaba convidando mais ainda o leitor a entrar no texto dele, né? Isso é uma estratégia. Então eu queria que vocês lessem com bastante atenção. E a gente vai fazer treinos a partir da semana que vem. Provavelmente vou lançar pelo Redação Nota 1000 uma proposta para vocês escreverem de artigo de opinião, ok? Aí vou seguir aqui para acompanhar com vocês com mais clareza. Aí eu coloquei na parte 2 atividade complementar, que é para dar engajamento ao aporte teórico colocado. Então eu peço para vocês irem numa página em que tem um link de acesso para uma videoaula que eu acho interessante vocês assistirem. Eu quero que vocês vejam e topicalizem no caderno as 10 informações mais significativas desse vídeo, tá? Cada tópico tem que ser desenvolvido, então vocês vão colocar no mínimo 3 linhas. Às vezes a informação ela é mínima, né? Ela cabe em meia linha. E vocês vão falar sobre essa meia linha nessas 2 linhas e meia de mínimo, entendeu? Pode desenvolver mais, tá, galera? Pode render, mas o mínimo 3 linhas. Então eu quero que vocês façam e me enviem. É uma atividade que eu vou avaliar. Então eu coloquei meu zap à disposição, a maioria dos alunos tem, né, anotado, mas já vou passar novamente. É 991870019, eu também coloquei na atividade, tá registrado. Coloquei o prazo para 31/3, vocês me enviarem essa foto do caderno com essa atividade, tá? Com essas 10 informações topicalizadas dessa videoaula. Sobre as aulas do slide, é só para vocês lerem mesmo e se aprimorarem do conteúdo, tá? Trabalho mesmo, produção mesmo, começa aí.
A terceira parte é atividade avaliativa. Essa sim vai valer ponto específico, que são 3. E o que eu resolvi fazer? Na nossa última aula, como foi a última mesmo antes da quarentena, da liberação da quarentena, a gente fez muitas coisas avaliativas e achei que ficou muito atribulado. Então eu dei uma olhada no trabalho que vocês fizeram de gêneros publicitários e achei que ficou muito aquém do que o nono ano dá conta. Exatamente porque eu acho que faltou tempo para raciocinar, né? Para pensar, para refletir, para questionar. Então, eu vou transformar essa atividade que era em trio em individual. Então, repostei a atividade, colocando ela como individual, e eu quero que vocês a façam para mim. Tem 2 opções, ou vocês fazem no caderno, ou imprime essa folha e responde na própria folha. E vai ser o mesmo mecanismo de avaliação. Vocês vão tirar foto para mim do caderno ou da folha impressa, e eu vou avaliar aqui em casa, tá? O mesmo prazo, da semana que vem vocês enviam para mim. Tá tudo escrito nas etapas de produção, o que vocês devem fazer em relação a essa atividade. E eu queria comentar algumas coisas, é como se fosse uma dica para vocês pensarem, tá? Abre aí a atividade, tá? Parte 3. Aí vem escrita a questão 1. Vem um anúncio, que é o mesmo ícone, que é o cabelo e o bigode, só que colocando o chapéu muda o referencial, né? No primeiro é Hitler e no segundo é Charlie Chaplin. Então eu tenho 2 polos, né? Um exemplo negativo social e um exemplo positivo social. Então, eu queria que vocês pensassem nesse paralelo para responder essas questões. Aí fica a dica, tá? Precisa entender intertextualidade para responder a isso. Dá um Google, procura saber o que é intertextualidade, muito simples. É um texto que dialoga com outro texto. Lembrando que essa imagem é texto, então essa imagem faz referência a algo que é construído anteriormente, que é essa ideia da figura do Hitler e do Charlie Chaplin, né? Esse texto não basta só ele para ser entendido, a gente precisa correlacionar com algo que está externo a ele. Então, por isso que tem um trabalho intertextual nessa propaganda, ok? Na questão 2, é um anúncio aparentemente simples, mas muito, muito bem feito. É de uma empresa de reciclagem, tá? Dá pra ver que tá Reciclato Suzano. E vem uma cruzinha e uma estrelinha com uma data. Então a dica aqui é para pensar nesses ícones como data de nascimento e data de falecimento, tá? É claro que é uma metáfora, então eu queria que vocês fizessem essa analogia, tá? Em relação a essa metáfora do nascimento e falecimento com a propaganda. Aí na questão 3 vem um anúncio que na verdade foi uma proposta para homenagear o dia do motorista de ônibus, né? E vem cada palavra um ponto final. E nessa ideia de construção que a gente tem de frase, a frase é um enunciado de sentido completo e que finaliza com ponto final, exclamação, interrogação. Mas aqui tem esse ponto, anúncio, ponto, ponto, assim, ponto. E todas essas palavras começam com letra maiúscula. Então, a ideia estrutural é que a frase, mas na prática, no sentido, cada palavrinha é frase, então eu queria que vocês pensassem nisso, tá? Para responder a essa questão. A questão 4 também trabalha com uma análise que vai além do que se propõe. Hoje em dia podemos ser roubados em qualquer lugar. E a gente consegue ler essa propaganda com muita clareza, mesmo com algumas letras suprimidas, né? Então, mesmo com a supressão dessas letras, a gente consegue entender o recado. Então, pensa nisso, tá? A questão 5 é muito simples, ela faz uma referência às aulas que a gente teve em sala de aula sobre estratégia publicitária. Existem propagandas e anúncios que vendem produto, vende ideia e divulga a ideia. Lembra da ideia das propostas do governo, tudo que é relativo ao público para mudança de comportamento social é divulgar a ideia, porque a proposta não é lucrativa. Vender ideia já tem uma questão de vender algo que se quer mudar socialmente, mas existe uma intenção lucrativa por trás. E o vender produto, claro, que é particular, é de empresa e vende-se um produto para obter esse lucro. Então, pensem nisso para fazer essa questão, tá?
A última é uma fumaça, né, para fazer uma referência ao que o cigarro libera quando se é fumado. E vem escrito dentro: fumar prejudica o cérebro. Tem um erro ortográfico proposital. Queria que vocês analisassem a intencionalidade discursiva desse desvio ortográfico para responder essa questão, ok? Então é isso, nós vamos fazer novamente essa atividade, mas agora com muito mais dedicação e refletindo sobre as intenções publicitárias que há aqui. É isso então. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou no Zap. Como eu atendo frequentemente alunos, então agora mais do que nunca vamos usar esse canal de comunicação para a gente estabelecer esse vínculo que a gente tem no Arnaldo Físico, tá? Estou aqui, tá? Qualquer dúvida, só mandar um Zap para mim. Bom trabalho para vocês, boa produção e até semana que vem. Beijo!